Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Hoje nós estamos na segunda live de aquecimento, às 7 da manhã. Então, nosso relógio aqui sempre está às 7, seja 7 da manhã, seja 7 da noite. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindas. E para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Santos, psicóloga, especialista em pessoas há mais de 15 anos e eu ajudo mulheres a transformarem a ansiedade em autoconfiança em até 8 semanas, certo? E hoje continuamos aí dando sequência à nossa live de aquecimento, tá? Todas essas lives terão conteúdos exclusivos justamente para a gente desenvolver, né, em nós mulheres a autoconfiança, né? Então, desenvolver estratégias para a gente transformar a ansiedade e utilizá-la a nosso favor, tá? Então, faltam 13 dias para o nosso grande evento, que é a Semana Mulheres Livres da Ansiedade, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, né, a ansiedade a nosso favor, aumentando a nossa autoconfiança. Por quê? Para a gente alcançar também os nossos objetivos, nossos sonhos, os nossos planos, né? Que a gente precisa sonhar, a gente precisa planejar, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter planos na vida, tá? E para você que ainda não se inscreveu no evento, né? O link está na minha bio, tá? E é importante você realizar lá o cadastro, né, a inscrição, mas é super rápido, tá? Você só vai precisar colocar seu e-mail. Então, você clica no link da minha bio, você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar o seu e-mail e pronto. Você já tá dentro aí dessa grande comunidade, seja livre, tá? Além disso, importante você preencher o formulário também que você vai receber, porque lá você vai poder colocar todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas voltadas à ansiedade, né? E é tão bacana quando a gente tem alguém com quem a gente pode conversar e expor as nossas dúvidas sem nenhum juízo de julgamento, né? Quanto isso é importante, tá certo? Então, quando você se inscrever, coloca aqui nos comentários uma borboleta nesse vídeo, tá? Nos comentários desse vídeo você coloca uma borboleta porque eu vou saber que você conseguiu se inscrever, certo? E o tema do bate-papo de hoje é um tema que eu recebi alguns pedidos, né? E o quanto mexe com a gente, que é como superar traumas do passado, né? Traumas do passado mexem muito com a gente e por muitas vezes determinam as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa forma de lidar com o dia a dia, né? Então, esses traumas, né, eles são construídos a partir de experiências que nós tivemos no passado, tá? Então, isso vai marcar aí a nossa saúde mental, o nosso bem-estar emocional, e essas experiências, né, elas vão ter diversos níveis, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre as experiências do passado que ela pode trazer pra gente como consequência, que podem ser consequências boas e nem tão boas assim, né? Mas o importante é a gente identificar, né, essa experiência e também identificar o porquê que a gente está sofrendo com aqueles sintomas, né? Vamos trazer para o campo da ansiedade. Por que será que eu estou sofrendo com a ansiedade? Por que será que a ansiedade está me fazendo sofrer? Qual o nível, qual o grau desse sofrimento? Porque, veja, existem diversos, né, graus quando a gente trata de ansiedade. Tem o grau onde a gente nem percebe que a gente tá com ansiedade e a gente vai levando, empurrando com a barriga, né? Não vai percebendo que aquilo pode ser um sintoma de ansiedade. Até o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, são vários níveis e a gente precisa identificar o nível de sofrimento que está trazendo para o nosso dia a dia. Feito isso, a gente precisa identificar o porquê desse sofrimento, né? Será que é por conta de um trauma do passado? E na maioria das vezes sim.
Foi uma experiência ruim que nós passamos e que isso trouxe como consequência para os dias atuais, tá? Então, quando a gente pensa em traumas do passado, pode estar muito envolvido com os sintomas de ansiedade que nós estamos sentindo hoje, tá? E além da ansiedade, né, esse trauma, ele pode trazer tanto o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, que eu posso compartilhar com vocês um episódio que aconteceu comigo, né, que foi justamente uma série de episódios em que eu vivenciei com o tema assalto, né? Então, a partir do momento em que eu tive esses episódios, me traumatizaram por um momento, né? Me traumatizaram, episódios de violência, né? Isso acaba nos traumatizando e traz também o TEPT, né? Além disso, a gente falou aqui que a ansiedade pode estar muito relacionada, né, a esses episódios traumáticos e também pode levar à depressão, pode levar a transtornos da alimentação, né? Então a gente acaba comendo, né, literalmente essas emoções, no sentido de eu estou me sentindo, eu estou com sofrimento exacerbado, então deixa eu comer para eu me dar um prazer, para eu ter algum prazer na minha vida, deixa eu beber algo para trazer um relaxamento temporário, né? Que aquilo nada mais é do que uma grande ilusão, a gente não tá tratando a causa, a gente não tá sendo cirúrgico na causa, né? E que a causa pode estar relacionada a um trauma, uma experiência aí traumática que nós vivenciamos na nossa vida, tá? E qual que antes disso, né, antes da gente falar qual que é o melhor momento para tratar a questão dos traumas do passado, né, eles podem afetar toda a parte social, né? Então pode afetar as minhas amizades, pode afetar a questão familiar, pode afetar os relacionamentos diversos que eu tenho na minha vida, né? No trabalho, né? Quantas pessoas com experiências traumáticas no trabalho, quantas pessoas com experiências traumáticas com os pais, com filhos, né? Com tios, com avós, né? Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente identifica, que a gente reconhece que aquilo aconteceu na nossa vida, a gente já começa um processo muito, muito importante, né? Porque a gente traz à tona aquilo que tá fazendo mal pra gente e a gente busca desenvolver competências, habilidades ou trazer também algumas ferramentas para nos ajudar, né? Então, a partir do momento que eu identifico que eu estou com algum sintoma de ansiedade e eu consigo identificar que isso é devido a uma experiência traumática do passado, né? Seja na sua infância, né, com o seu pai, com a sua mãe, seja na questão da adolescência, né? A gente sofre, né, bullying durante a fase da escola, seja num trabalho, com alguma questão com a liderança, né? Quantas pessoas sofrem com algumas questões voltadas à liderança e ao trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente identifica que esses sintomas estão fazendo com que eu sofra, está atrapalhando os meus relacionamentos, está atrapalhando o meu dia a dia, eu consigo fazer um trabalho, obviamente que pode ser autodidata ou pode ser mais leve se for com um profissional da área, no sentido de vamos identificar se é por conta de um trauma do passado. E na maioria das vezes sim, é por conta de uma experiência traumática, né? Então, a partir do momento que eu identifico, que eu reconheço e que eu vou buscar desenvolver, né, e buscar ferramentas para eu conseguir lidar melhor com essa situação e até me curar também, né?
isso já é um avanço gigante, né? É um autocuidado gigante que você está tendo com você, né? Mas qual que é o melhor momento para lidar, né? Para começar esse processo de superação de traumas, né? E existe sim, é possível sim, tá? E o melhor momento é o momento em que você reconhece, né? É um momento, eu poderia falar agora? Poderia, mas cada um tem o seu momento, né? Então, a partir do momento que você identifica, que você tem o conhecimento de que você está sofrendo e de que você precisa de um apoio para entender melhor o que está acontecendo com você, esse é o melhor momento, tá? Então, ninguém tá aqui para sofrer, ninguém tá aqui porque ninguém tá numa situação de sofrimento porque quer ou porque gosta. As questões do dia a dia e da vida levaram a gente para essa situação. E a partir daí, a gente tem o dia do basta, né? A gente chega no momento da nossa vida em que a gente dá o basta e realmente a gente não quer mais sofrer, a gente não quer mais sentir, a gente quer evoluir, né? Que é, no final das contas, o porquê de tudo isso, né? Nós estamos aqui, e eu acredito muito nisso, que é para buscar a nossa evolução quanto ser humano, né? Então, quando alguém me perguntar, né? Aliás, quando alguém me pergunta, Jaque, qual que é o melhor momento para a gente superar os traumas do passado? Se possível agora. Se você está preparada para pegar na minha mão e a gente seguir junto, agora, tá? Pra gente superar, pra gente curar, né, essas feridas. E quando a gente está acompanhando é muito mais leve, né? É muito mais tranquilo. A gente precisa, nesse momento de reconhecimento, né, identificar qual técnica, qual método, qual profissional, qual estratégias, né, que nós vamos utilizar, quais estratégias que nós vamos utilizar para superar, né, essa situação. Além disso, a gente precisa fazer um trabalho complexo no sentido de identificar, observar todas as áreas da minha vida, né, principalmente as áreas que estão sendo afetadas por conta desse evento traumático, por conta dessa experiência traumática, né? Então, se eu tive um trauma familiar, isso vai prejudicar na afetividade, no laço com a família, no lidar com os familiares. Então, a gente vai direcionar nossa energia inicial para lá. Se for uma questão de amizade, de conexão social, a gente também vai direcionar para lá. Se for uma questão profissional, né? Então foi um trauma que nós passamos lá no trabalho, a gente vai direcionar para lá porque pode estar interferindo na sua carreira, né? Muitas pessoas não conseguem evoluir na carreira profissional por conta de um evento traumático e por muitas vezes vai para o esquecimento, né? Vai para o campo da memória, fica guardadinho lá, mas a partir do momento que vem um gatilho, né? Que é o que o pessoal utiliza, esse termo, aquilo vem à tona, né? Então, muitas lembranças nossas estão armazenadas no HDzinho, numa área lá do cérebro, né? Que é o HD, obviamente, que eu trago a similaridade com o computador, mas tem uma área do cérebro em que vai armazenar isso e vai cair no campo do esquecimento, muito em aspas, tá? Porque a mente não quer se recordar daquilo, então ela deixa em uma área em que você não vai precisar se lembrar, a não ser que você tenha um evento similar e aquilo venha à tona novamente, tá? Então, a partir desse reconhecimento, a partir da estratégia que nós vamos utilizar para superar esse trauma, esse evento, e a partir do momento que a gente deposita energia para a área que está sendo mais afetada, aí a gente começa a evoluir nesse processo, tá? Mas a gente precisa olhar como um todo e entender onde a gente vai direcionar a nossa energia juntas, tá? Além disso, né, a gente, mesmo sabendo, né, de todas essas informações que eu trouxe, que eu trago aqui para compartilhar com vocês, eu entendo também
que às vezes você vai estar mais resistente na aceitação disso, né? E é super natural, tá? Isso é super natural porque eu também pensava dessa forma, né? É totalmente compreensível que você pense ou sinta isso, porque isso faz com que nós, mulheres, nos sintamos incapazes, inseguras. A gente acaba ficando triste, a gente acaba ficando desanimado, a gente traz muitos eventos de medo por conta dessas experiências e até pânico, por muitas vezes, né? Então, a busca dessa orientação profissional, a busca pelo autoconhecimento, né? Além do autocuidado, que eu costumo falar que a partir do momento que você olha para você e tenta se entender, tenta entender o porquê que está acontecendo com você, já é uma prática de autocuidado gigante que você está tendo, né? O aprendizado, né, com as estratégicas de enfrentamento, porque de fato vamos precisar enfrentar essas situações e melhor que seja acompanhado, obviamente, tá? Praticar a aceitação e também o auto-perdão. Muitas situações traumáticas trazem pra gente um sentimento de culpa e um sentimento de que eu fui culpada por isso que aconteceu comigo. E por muitas vezes não, né? Então a gente precisa praticar esse auto-perdão, me perdoar. Perdoar pelo quê, Jaque? Por ter me sentido culpada por uma coisa que eu não fiz, né? Muitos pesos que nós carregamos não foi culpa nossa, mas a gente acaba trazendo pra gente porque acaba sendo mais fácil, né? O nosso cérebro, ele tende a direcionar a gente pelos caminhos mais fáceis. Então, às vezes, enfrentar uma pessoa, né? E quando eu falo enfrentar, não é no sentido de violência e nada disso, mas o conflito, né? O argumento, aquela conversa mais difícil, às vezes pra gente é mais fácil se afastar, é mais fácil fugir e é mais fácil trazer pra gente a responsabilidade e a culpa, né? E isso pesa no dia a dia. A gente se sentir culpado já é pesado e por algo que a gente não fez, mais ainda, tá? Cuidado com o tempo, porque superar o trauma é um processo que pode levar um tempo e a paciência, mas se você estiver acompanhado, isso é muito mais leve e muito mais rápido, tá? E é importante permitir-se o tempo necessário para você se curar, para você reconstruir a sua vida. Reconstrução da vida após o trauma, sim, é possível, tá? E estar aberto para buscar apoio quando necessário ao longo do caminho, né? Já passei por isso, já precisei buscar apoio, né? Já tive minhas situações traumáticas, já tive meus eventos traumáticos, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, e eu consegui identificar e agir, só que sozinha não, acompanhada, né? Então, quando nós vamos acompanhados nesse caminho, acaba ficando mais leve, tá? Não é fácil, obviamente, mas acompanhado acaba se tornando mais leve, menos pesado, tá? E eu trouxe 2 casos aqui que eu posso compartilhar porque estão públicos, de justamente questões em que as pessoas carregaram isso por uma vida e tiveram consequências, obviamente, né? Uma delas saiu até uma matéria no El País, né? No jornal El País. Bom dia, Lili! Ah, que querida! Essa é a intenção, tá? É ajudar de fato. Somente isso, tá? E aí eu trouxe uma matéria do El País que é justamente sobre o caso do Will Smith, né? Então a gente conhece ele por filmes e aquela polêmica também, né? Que envolveu na parte na premiação, né? Do cinema, né? Enfim. E naquela premiação eu consegui estudar um pouco melhor sobre as questões do Will Smith, né? Porque o quanto aquilo mexeu com ele, né? Quando envolve questões de família, quando envolve questões de mulheres da família, né? O quanto aquilo mexeu com ele, né?
Então, os problemas de saúde mental e as inseguranças que ele carrega até hoje vêm do ódio que ele nutriu pelo pai, né? Então, o Willard Carroll Smith, o jovem Smith sabia que seu pai era violento e alcoólatra. Conta que Willard começou a fumar aos 11 anos e a beber aos 14 anos, mas não teve noção da gravidade até vê-lo bater em sua mãe. E aí abre aspas, tá? Eu a vi cair e cuspir sangue. Aquele momento, provavelmente mais que qualquer outro momento da minha vida, definiu quem sou. Confessa no livro autobiográfico de mais de 400 páginas, né? A ideia de tirar a própria vida o tentou várias vezes depois daquilo. Quando sua mãe, Caroline Bridge, cansou-se dos abusos e foi embora, deixando Smith e seus irmãos para trás, ele ficou vazio e vulnerável. Ela foi trabalhar na manhã seguinte e não voltou, né? Então, olha quantos episódios traumáticos o Will Smith teve. Primeiro, a relação com o pai, né? Então, pai alcoólatra, violento. Segundo, a relação do pai com a mãe, né? Agressões, violência. E depois, o abandono da mãe. Olha só, 3 episódios traumáticos com ele, né? E isso justifica muito do comportamento do Will Smith, e isso justifica muito, né, o que ele vive e o quanto isso interferiu na carreira dele. Obviamente que uma carreira promissora profissionalmente, né, talvez reflexo aí da mãe e também dessa ausência, né, ele sempre buscando algo para preencher esse vazio, né, que é o vazio do pai e o vazio da mãe, né? Mas quanto conteúdo a gente não traz em um parágrafo sabendo um pouquinho da vida de alguém, né? Imagina o que você tem para contar também dos eventos da sua vida, né? E o outro exemplo, que é o mais famoso de todos, né? Eu acredito, que é do Michael Jackson, né? Então não é segredo para ninguém que o pai do cantor era abusivo. Durante o período em que Michael e os irmãos formavam o grupo Jackson 5, Joey os obrigava a cumprir rotinas exaustivas de trabalho, né? Xingamentos, pancadas e até chicotadas faziam parte do seu método disciplinar. Segundo relatos, Michael era um dos alvos